Como vai, minha amiga concurseira, meu amigo concurseiro, tudo bem? Então vamos para essa questão. Nessa questão, você tem 4 professores que dão 4 matérias diferentes em 4 cidades diferentes. Cada um só dá uma matéria em uma cidade. E depois ele dá umas dicas e você vai ter que usar aquele negócio de lógica proposicional, se, então, ou, e, aquelas coisas. Não é uma questão tão simples, não. Tá? Caso você quiser ver um vídeo com a matéria de lógica, clique aqui no card ou se não no final no retângulo. Tá? Eu vou te fazer um convite para você ser membro do canal. Com um valor muito pequeno, você pode entrar e sair a hora que quiser. Tá? Você pode pedir uma orientação para um concurso ou te manda uma mensagem, um e-mail. Você vai ter direito a ver alguma aula em PDF e também você eventualmente pode pedir uma questão aqui para me publicar. Vou te dar prioridade. Beleza? Então atenção. Mara, Roberto, Sônia e Tadeu são professores de disciplinas diferentes. As disciplinas são física, matemática, biologia e química, não necessariamente nessa ordem. Cada um deles leciona uma cidade diferente: Campinas, Bauru, Santos e São Paulo. Não necessariamente nessa ordem. Sobre eles, há as seguintes afirmações. 1. A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas e Mara leciona em Santos. 2. Sônia, que dá aula em Bauru, não dá aula de físicas e é amiga de quem leciona biologia em Santos. Nossa, que tem mais doido. Calma, fica tranquilo. Vou te explicar aqui, beleza. Você vai ter que descobrir quem leciona o que e aonde, para depois ver a afirmação lógica. Eu acho o jeito mais fácil aqui escrever o nome das pessoas, tá? Os nomes das pessoas, escrever as matérias, escrever também a cidade. Eu acho mais fácil. Então vamos escrever aqui, Mara. Depois é Roberto. Depois é Sônia. Está escrito lá em cima, tá? E depois é Tadeu. São 4 professores. As matérias são física, matemática, biologia, química. As cidades são Campinas, Bauru, Santos, São Paulo. Então calma, tranquilo. Vamos fazer aqui numa boa, tá? Vamos pegar aqui a pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, vou deixar quieto. Leciona em Campinas. Então quem dá matemática leciona em Campinas. Então nós vamos pôr a matemática junto com Campinas, certo? Então vamos pôr a matemática junto com Campinas. Tá? Que está falando aqui, ó. Quem leciona matemática dá aula em Campinas. A Mara leciona em Santos. Então vamos falar que a Mara leciona em Santos. Então Mara leciona em Santos. Eu vou voltar depois aqui, que negócio de não é Roberto, calma. Sônia, que leciona em Bauru. Sônia, que leciona em Bauru. Então vamos pôr a Sônia lá em Bauru. Sônia, que leciona em Bauru. Certo? Não dá aulas de física. Então, a Sônia não dá aula de física, calma. E é amiga de quem leciona biologia em Santos. Bem, a Sônia, se é amiga,
é amiga da Mara, certo? E então aqui eu vou concluir quem dá biologia em Santos é a Mara. Então eu concluo isso aqui, ó. Calma que está fechando. Calma que está fechando. Agora vamos tentar voltar aqui no exercício, né? A pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, então já sei quem dá de matemática, certo? Não é o Roberto. Então, eu já sei quem dá aula de matemática. É o Tadeu. Não é o Roberto. Calma que está fechando. A Sônia não dá aula de física. Sobrou para ela dar aula de quem? De química, certo? Ela não dá aula de física. Então, a Sônia dá aula de química. Então, os que sobraram aqui, ó, Roberto dá de física em São Paulo, certo? Roberto dá de física em São Paulo. Agora que nós vamos começar o problema aqui, hein? Agora que nós vamos analisar cada uma das alternativas aqui, certo? Vamos começar para a letra A. Se Tadeu é professor de matemática, Tadeu é professor de matemática. Beleza. Tadeu é professor de matemática, verdadeiro. Então Mara é professora de química. Mara, professora de biologia. Você tem um V, implica F. Um V implica F é a famosa regra Vera Fischer. É falso. Então a letra A está falsa. Chama o Eli. Qual Eli? O eliminado. Certo? Então agora vamos para a letra B. Tadeu leciona em São Paulo. Tadeu leciona em Campinas. Falso. Calma. Ou quem leciona em Bauru, leciona Química. Bauru, Química. Aqui você tem um ou. Quando você tem um falso e um verdadeiro num ou, isso aqui é ou, tá? Vamos até mudar aqui, ou, para ficar mais fácil. Aqui, essa proposição, quando você tem um F com V, esse conjunto aqui, voltando aqui, isso aqui é falso, né? Esse conjunto todo aqui é verdadeiro, tá? Então essa que é verdadeira, certo? Eu até poderia marcar. Agora, vamos só para a gente terminar o exercício. Roberto leciona em São Paulo. Roberto leciona em São Paulo, beleza. E Mara não leciona em Santos. Mara leciona em Santos. Então a letra C, você tem Roberto leciona em São Paulo. Roberto leciona em São Paulo, um verdadeiro. E você tem um I, e Mara não leciona em Santos. Falso, né? Um V com um I falso, dá falso. Então você pode chamar o Eli aqui para a letra C também. Letra D. Ou Paulo é professor de física em São Paulo, ou Sônia é professor de química. Toma cuidado com o ou exclusivo. Quando tem ou e ou assim, se tiver só um ou, é um inclusivo, é um ou exclusivo. Então, na letra D, ou professor de física leciona em São Paulo, física leciona em São Paulo, verdadeiro. Ou, né, tem um chamado ou exclusivo. Ou Sônia, professora de química. Sônia, professor de química, verdadeiro. Se fosse só um ou aqui, sem ser o outro com dois ou, seria verdadeiro. Isso aqui é falso, tá? É o ou exclusivo. Cuidado, hein? Perigo. Perigo. Pi, 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 pi. A última. Roberto não é professor de física. Roberto não é professor de física. Roberto é professor de física. Falso. Aqui é ou comum.
Quem leciona biologia o faz em Bauru. Quem faz biologia faz em Santos. Então é um F com um F aqui, também é falso. Tá. Então, como a gente viu, a alternativa correta é a letra B. Você viu que primeiro você teve que descobrir quem dá aula de quem. Eu gosto desse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui me salvou, tá? Beleza?